Pois bem, continuando. Quando o conluio entre as partes for descoberto, constatado no curso da ação, o juiz ele deve impedi-lo, né, aplicando a regra prevista no artigo 142. Então, quando o juiz constatar pelas circunstâncias do caso em concreto, né, que as partes se associaram para obter, através daquele processo, um fim ilegal, ele deve impedir, extinguindo o processo e condenando as mesmas como litigantes de má-fé. Então, um exemplo que eu posso fornecer para os senhores sobre esse tema é a de um divórcio simulado. Vamos imaginar que o marido ele tenha contraído uma dívida que não seja em benefício da família. Então, diante da possibilidade de ser cobrado, né, por essa dívida e possuindo o casal dois imóveis, o que o marido propõe à esposa? Um divórcio simulado. Então, vamos nos divorciar, né, somente de forma simulada e vamos realizar uma partilha. Cada cônjuge fica com um imóvel. E com esse ato, né, o que aconteceu? Os imóveis foram brindados, se tornaram bens de família e, em regra, impenhoráveis. Então, esse é um exemplo. Então, se o juiz constatar isso, ele pode, né, vedar essa prática aplicando a regra do artigo 142. Caso o conluio, né, a simulação, né, tenham sido influentes no resultado do processo e aquela decisão de mérito tenha transitado em julgado, o terceiro prejudicado, né, lesado, ele pode ajuizar a ação rescisória. E aí o prazo para o ajuizamento da ação rescisória por parte desse terceiro vai se dar, né, a partir do conhecimento pelo terceiro do conluio ou da simulação. A próxima hipótese de ajuizamento da ação rescisória, ela diz respeito à possibilidade da desconstituição de um julgado que transitou, né, com ofensa a julgado anterior. Então, para descomplicar, vamos a um exemplo. Imaginemos que o autor promoveu uma ação de indenização contra o réu e teve, ao final, o seu pedido indenizatório julgado improcedente e essa sentença de improcedência transitou em julgado. Passado um tempo, o autor repete a mesma ação, propõe a mesma ação contra a mesma parte, tendo a mesma causa de pedir e com o mesmo pedido. Essa segunda ação é processada e julgada por um outro juiz. Então, no final dessa segunda ação, o juiz julga procedente o pedido de indenização e condena o réu ao pagamento da mesma. E essa sentença, a segunda, transita em julgado. Então, diante dessa realidade, é possível se buscar a desconstituição do julgado com base do segundo julgado, com base no 966, inciso 4. Então, quando será possível o ajuizamento da ação rescisória com base no inciso 4? O ajuizamento da ação rescisória com base no inciso 4 será possível sempre que houver violação à eficácia preclusiva da coisa julgada, sempre que houver violação à eficácia vinculativa da coisa julgada, sempre que houver violação à eficácia prejudicial da coisa julgada. Todos esses conceitos os senhores já têm conhecimento. Então, sempre que houver violação a uma dessas eficácias, impõe-se o ajuizamento de uma ação rescisória para desconstituir o segundo julgado, aquele que ofendeu a coisa julgada anterior. A próxima hipótese
do ajuizamento da ação rescisória é, sem sombra de dúvida, aquela que representa o maior número de ações ajuizadas, né? Aquela que serve de causa de pedir para o maior número de ações ajuizadas. Em breve analisaremos o inciso 5º do artigo 966. Um abraço.